Boa noite, ou melhor, ainda boa tarde, a todos os irmãos que nos acompanham através do celular ou através da televisão, Facebook, YouTube, assim por diante. É um motivo de grande alegria quando temos a tecnologia ao nosso lado para que a mensagem de Deus chegue ao coração e à vida das pessoas. Em João capítulo 15, Jesus disse: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Permanecendo em mim, vocês vão produzir frutos e frutos em abundância. Se nós queremos uma vida frutífera, não há outro caminho espiritual senão estar em Cristo. Mas notem, isso não vem de nós. Nossa dependência total vem da videira que é Cristo. E os frutos que saem, os frutos de amor que podem aparecer através de nós, são porque estamos ligados a Jesus, o nosso Senhor. Assim nós chamamos todos vocês bem-vindos neste momento de culto ao nosso Deus. E queremos começar este culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Senhor, louvado seja o teu nome. Surpreendidos pela esperança da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a nossa própria ressurreição, abençoa-nos neste culto, que vamos seguir aprendendo e estudando sobre o livro de Apocalipse, sobre as coisas do fim. Que tu possas conduzir pelo poder do Espírito Santo a cada coração, a cada mente, seja aqui dentro deste templo, onde quer que alguma pessoa esteja, enquanto ouve esta mensagem através do celular ou da televisão, ou mesmo do computador. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Querido irmão, querida irmã, nós louvamos ao nosso Deus, cantando hinos que nos preparam para esse momento tão especial da sua palavra. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado, que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor, que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. Maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando quem vá mostrar que Jesus os ama e o seu perdão sempre os salvará. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado, que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor, que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. Ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando quem vá mostrar que
Jesus os ama e o seu perdão sempre o salvará. Queridos irmãos, a palavra para a meditação do dia de hoje nós encontramos em Apocalipse, capítulo 20, que diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos que reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Até aqui a leitura para a mensagem do dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.
Quando eu era jovem, me perguntava muito sobre o fim dos tempos. E certo dia, eu com 2 de meus amigos, falamos em temas como o Satanás, o dragão, a serpente, a volta de Cristo, o dia do julgamento, os 1000 anos, a tribulação. Imaginamos a volta de Jesus e o corpo físico, quem sabe já morto, sendo ressuscitado, as tumbas se abrindo, a vida ressurgindo, o novo céu e a nova terra. Quando falamos sobre Apocalipse, talvez depois de ver um filme, porque existem tantos filmes sobre Apocalipse, possivelmente vamos ter medo. Mas o que experimentei naquele dia, conversando com meus amigos, quando tinha 17 anos, onde ficamos até altas madrugadas falando sobre o assunto, não nos trouxe medo, nos trouxe coragem e ânimo. Certamente aquele momento entre amigos fortaleceu o que hoje nós somos: 3 pastores, o pastor Jonas de Três Coroas, o pastor Tardelli do Rio de Janeiro e eu. Na verdade, como já vimos no culto passado, o livro de Apocalipse não é um livro que foi escrito para os cristãos sentirem medo, mas em meio à perseguição, serem fortalecidos na fé. Certamente, para muitas pessoas, o livro de Apocalipse traz medo. Inclusive aqueles, ou especialmente aqueles que veem filmes, aqueles que tomam uma leitura literal, simplesmente literal, do livro de Apocalipse. Quando no capítulo 13 encontramos sobre uma besta que emerge do mar, como um leopardo de várias cabeças, certamente isso é assustador. Mas não é um animal que assusta. O animal, como já vimos no último culto, representa algo. O que é esta besta? Esta besta é o Estado, é o regime, é um governante, pode ser um imperador, um presidente, um parlamentar, um governador, o que quer que seja. Não que a autoridade é ruim. A Bíblia, no livro de Romanos, nos ensina a respeitar as autoridades, a orar por elas. Mas por vezes elas podem tomar esta posição da besta. A besta é o animal usado pelo diabo para perseguição dos cristãos. Na época que foi escrito o livro de João, os cristãos estavam sofrendo perseguição do Estado romano, do imperador, que inclusive aceitava e incentivava para que o povo lhe atribuísse adjetivos divinos, como Deus, como Senhor, como Salvador. Algumas cidades já haviam estipulados o culto, a adoração ao imperador, como a cidade de Éfeso, que é uma das 7 cidades para quem são dirigidas as cartas do livro de Apocalipse. O imperador perseguia os cristãos e queria que todos o adorassem. Às vezes o Estado fará isso com os cristãos, perseguirá os cristãos, afligirá os cristãos. Mas isso não aconteceu só na época de João, aconteceu também em outras épocas. Podemos colocar Hitler nessa lista,
Podemos colocar Stalin na antiga União Soviética. Mas muito cuidado para que nós não façamos de um só regime ou filosofia esta besta que persegue os cristãos. Esta besta pode vir não só de um país socialista, mas de um país capitalista. Alguns hoje dizem que a China é isto. Se ela persegue cristãos, se ela tem atitudes como esta, se o imperador busca adoração a si, nós ligamos o alerta que ele pode estar representando. Mas não é só ele, não é só o Estado, pode ser outros tantos. O que não significa também que nós vamos deixar de amar os chineses. Se não me engano, para vocês terem ideia, existem 100 milhões de chineses que são cristãos. Tenho que verificar este dado. Mas esses cristãos são perseguidos na China por sua fé. Mas nós não armamos uma batalha contra a China. Não é uma vacina da China que é o problema, mas sim entender que nós temos que perseverar ainda mais, vigiar na nossa fé. Fortalecer, orar pelos nossos irmãos chineses, ou os cristãos 340 milhões que foram perseguidos no último ano no mundo. A igreja cristã ainda é perseguida. Pode nos assustar? Possivelmente. Mas quero dizer algo para você. Parece que foi perdido o controle. Não. A igreja não perdeu o controle, porque Deus não perdeu o controle. Jesus ainda é rei e é a autoridade de tudo isso. O livro de Apocalipse é escrito para as igrejas que estão sendo perseguidas e nos lembra: Cristo está no poder, Ele que tem as chaves, Ele que tem as estrelas na mão, Ele que tem os candelabros que são a igreja, está no domínio de Cristo. A outra besta de Apocalipse 13 é que emerge da terra, mas ela não parece um animal horrível, parece um animal como qualquer outro. Esta besta, ela representa o falso profeta. E como existem falsos profetas em nossa época, é um animal que parece dócil, um animal como qualquer outro, como por exemplo um lobo na pele de uma ovelha. Parece uma ovelha, ou parece um pastor, mas é um lobo. Cuidem com os falsos profetas, cuidem com aqueles que de maneira sutil, inclusive, utilizam a Bíblia para atingir seus objetivos. Ainda durante esta semana, alguém me disse que espiritismo e cristianismo são parecidos. Só porque utilizam textos bíblicos? Só porque falam de Jesus? Cuidado! São doutrinas distintas, são fés distintas. Uma é cristã e a outra não. Uma interpreta as coisas segundo Allan Kardec, uma revelação muito mais nova sobre espíritos, enquanto outra diz que nós não devemos buscar os espíritos, enquanto a outra diz que Cristo fez a obra de nossa salvação, e a outra vai dizer: olha, só um espírito evoluído é um grande homem, mas ele não morreu para nos salvar, o que ele fez na cruz não perdoa os nossos pecados. A religião espírita vai nos dizer, como disse agora, que Jesus, só o seu espírito estava ali, mas nós cremos que Jesus ressuscitou com o seu corpo, e esta é a mensagem dele para nós. Ressurreição, a palavra ressurreição não pode ser vista de maneira simbólica ou representativa, é a ressurreição do corpo, e Jesus é o nosso único Salvador. Queridos, isto que aconteceu na época de João, acontece durante a história, mas Jesus diz: não precisamos nos atemorizar, porque Jesus fez algo por nós. E no capítulo que nós lemos, encontramos este grande consolo, que diz que o dragão,
a serpente que representa o diabo, foi amarrada. Algumas interpretações que escutamos ali, que peguem esse texto que nós acabamos de ler, dizem que Jesus morreu, ressuscitou, veio a era da igreja, e então Jesus veio secretamente e arrebatou os cristãos, e depois houve 7 anos de tribulação na terra, até uma segunda volta, ou terceira volta de Jesus, agora de maneira pública. Depois haveriam 1000 anos, e depois o diabo seria solto. Parece que o reino de Jesus é estabelecido só mais tarde. Parece que ainda que Jesus morreu e ressuscitou, o diabo ainda exercia o poder sobre a terra. Mas o que esse texto nos diz é o contrário disso. Não podemos tomar o que o texto inclusive nos diz e fazer uma tradução para os nossos tempos de maneira cronológica por tempo. Jesus veio, Jesus voltou, Jesus vem outra vez, então tem o arrebatamento e tem os 1000 anos. Pense num jogo de futebol em que você está vendo o mesmo momento, as mesmas coisas, mas com câmeras diferentes. O jogo é o mesmo, a hora é o mesmo, os minutos são os mesmos, mas cada câmera pega um ângulo diferente. Uma o goleiro, o outro o jogador com a bola, o outro jogador vindo correndo para dentro da área, imagens diferentes. É disso que fala Apocalipse, é disso que fala este capítulo. Então o arrebatamento por nós não é visto como algo dessa maneira. Tudo acontecerá no dia do julgamento. E esse Satanás, ele não é só preso nesse começo desse milênio, depois que os cristãos são arrebatados e que há 7 anos de tribulação. Não, Jesus já vence lá na sua morte, na ressurreição, o diabo. E quando Jesus vence o diabo, ele o amarra, ele o prende, ele está preso. E começa ali já o reino de Jesus. Nós não vivemos na confusão, no medo de que o diabo está solto e isso significa que ele é dono disso. Não, Jesus, ao morrer e ressuscitar, estabeleceu o seu reino. Ele é rei, ele é o Senhor, e o diabo está limitado e está amarrado. Queridos irmãos, esta é uma mensagem de coragem para você, para mim, para nós que quem sabe já fomos perseguidos pela nossa fé, ou seremos perseguidos, ou até mesmo questionados por que estamos sofrendo. O apóstolo Paulo, quando sofreu, disse que inclusive o sofrimento que ele sentia na carne era algo glorioso, porque eram as marcas do sofrimento de Cristo por ele. Às vezes o cristão é acusado porque está sofrendo. Esta é uma leitura totalmente equivocada. Cristãos são perseguidos por sua fé, e quando perseguidos e sofrem, carregam consigo as gloriosas marcas do Senhor Jesus. Não que buscamos isso, mas as perseguições, os sofrimentos desta vida fazem isto conosco. Mas a grande mensagem, que não é para você ficar com medo deste sofrimento, é que Jesus está no controle. Mesmo em meio à perseguição, mesmo enquanto o diabo persegue, os falsos profetas tentam destruir a palavra de Deus, Jesus venceu o diabo. Quando João retrata esta imagem, voltamos a algo histórico que aconteceu na época de João, quando o imperador Tito invadiu e enfrentou os rebeldes em Jerusalém. E ele poderia ter matado, naquele momento assassinado, o líder dos rebeldes, que era Simão Giorgias. Mas o que ele fez? Ele voltou para Roma com aquele rebelde e o amarrou e acorrentou e atravessou Roma, levando ele acorrentado, e depois o assassinou.
Esta é uma imagem que nos esclarece o capítulo 20 de Apocalipse. Jesus já venceu o diabo e agora passa triunfantemente com ele acorrentado. É claro que a Bíblia diz que antes do fim o diabo será solto, mas isso de nenhuma maneira significa que Jesus perdeu, ou Deus perdeu o controle do planeta, da igreja, da sua vida, porque Ele ainda segue sendo Senhor e Rei de nossas vidas. Queridos irmãos, é algo precioso saber que ainda em meio a sofrimentos e perseguições, nada, como diz o capítulo 8 de Romanos, nada pode nos separar do amor de Deus. Serão as angústias, as tribulações, os sofrimentos, nada disso pode nos separar do amor de Deus. Como é bom saber que o diabo já está derrotado, que ele já perdeu a guerra, e que ainda que o texto nos fale de uma guerra, um Armagedon, o texto trata que isso é por pouco tempo. O texto bíblico nos diz, não trata como será esta guerra, mas ele logo afirma que o diabo sai derrotado. O falso profeta, as bestas, são atormentados, perdem, diz o nosso texto, no finalzinho, na metade do capítulo 20. Que mensagem poderosa! Você está com Cristo Jesus, Ele é o Senhor da sua vida. O diabo não pode fazer nada contigo, nada mais do que tentá-lo. Ele está acorrentado e preso. E você traz a marca do Senhor Jesus Cristo na sua vida, e Ele nada pode fazer contra você, Ele não pode arrancá-lo das mãos do Senhor Jesus. Por isso, a mensagem de Apocalipse é: seja firme na fé no Senhor Jesus, permaneça fiel e receberás a coroa da vida eterna. Aos Tessalonicenses Paulo escreve: orem e vigiem. Vamos orar, vamos vigiar. Quem sabe nos está assustando o que aconteceu recentemente na Índia, com aquelas pessoas. Talvez na sua vida você está sofrendo com esta pandemia. O que você faz diante dessas coisas? Permaneça firme nos caminhos do Senhor, no Senhor que é a autoridade de tudo isso. Lembre-se do prêmio que está reservado para você. Não, lembre-se da marca de Jesus Cristo na sua vida. Vigie, ore, afirme-se na palavra de Deus, para não ser levado pelas falsas doutrinas que estão por aí, que entram de maneira sutil. O livro de Apocalipse nos encoraja. O livro também nos fala de algo maravilhoso que não podemos nos esquecer, que além que nos diz que o diabo perdeu essa guerra, acorrentado, ele perdeu a sua força também. Diz o texto: para que não mais enganasse as nações. O diabo perdeu o seu poder. Lembre-se que quando na época de Noé, só 8 criam, só 8 acreditaram. Na época do profeta Elias, só 7.000. Mas quando Jesus venceu o diabo, morreu e ressuscitou, ele perdeu as suas forças, o diabo. Tanto que na pregação do apóstolo Pedro, 3.000 pessoas creram, num dia só. Logo depois 5.000. E quanto a igreja cresceu, como há igrejas que crescem impressionantemente na África, na Ásia, em lugares de perseguição. Queridos irmãos, esta é uma mensagem poderosa para nós.
nesses momentos difíceis da sua vida, Jesus lhe faz promessas de que o diabo foi derrotado, de que ele permanece na sua vida por meio da sua palavra, e que o corpo e o sangue de Cristo que bebemos nos fortalece para que nós um dia possamos celebrar esta ceia nas mansões celestiais. Quando você se sentir mal, quando você se sentir perseguido, quando aparecerem os sofrimentos, lembre-se de quem não perdeu em nenhum momento o poder de tudo isso. Quem é o Senhor, quem é o Rei e o que Ele fez por você. Apocalipse, em meio aos sofrimentos daqueles cristãos, nos lembra de mensagens maravilhosas que não podemos nos esquecer em meio às acusações deste mundo. Apocalipse nos lembra que nossas vestimentas, as vestimentas dos santos, foram lavadas pelo sangue de Cristo, o Cordeiro Divino. O mundo pode lhe acusar, mas suas vestes foram limpas pelo sangue de Jesus Cristo. Nós temos a promessa, queridos irmãos, de que não sofreremos o dano da morte. O texto nos diz que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, que o dragão e a serpente já estão derrotados e que perderam a sua força, que tudo que conhecemos será transformado, porque haverão novos céus e nova terra. Isso diz respeito ao seu corpo e à sua vida também, às suas emoções. Por isso diz e nos lembra o livro de Apocalipse: seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida eterna. Jesus diz: eu confessarei o teu nome no dia final. Que garantia maravilhosa, que prêmio maravilhoso Jesus nos concede. Que no seu paraíso, diz Jesus, seremos alimentados da árvore da vida. Isto é justiça, isto é estar saciado, isto é nada nos faltará. Teu nome não será apagado do livro da vida. Que mensagem maravilhosa do Senhor Jesus para nós. E diz o Senhor Jesus: sentarás comigo no meu trono celestial. Que coisa maravilhosa, irmãos, que Jesus nos toma pela mão para sentarmos com Ele no trono celestial. Quem pode fazer isso conosco? Serão as perseguições, será o sofrimento, serão os dias difíceis, serão as tentações, as perseguições, o conforto, as promessas deste mundo, a morte, que nos separarão do amor de Cristo. Não vale a pena, pois Cristo Jesus morreu, nos salvou, ressuscitou e voltará. Aguardamos encorajados e alegres a volta do Senhor Jesus, como eu e meus amigos, que fomos naquela noite de madrugada alimentados e encorajados a viver como pastores, a servir ao nosso Senhor, por aquilo que Jesus nos lembra no livro de Apocalipse. Graça e paz a cada um de vocês, que o Senhor Jesus habite ricamente na sua vida. Queridos irmãos, nós queremos falar com nosso Deus em oração, depois desta mensagem encorajadora, que nos encoraja para tempos difíceis de perseguição, mas da qual Jesus nos lembra que Ele é a nossa autoridade, que Ele cuida e nos visita nos momentos mais difíceis de nossa vida. Falamos com Ele em oração. Querido e misericordioso Senhor, amado Pai, louvado seja o Teu nome, porque não estamos sós, perdidos ou confusos neste planeta.
pois nos visitaste, venceste o diabo, o derrotaste na cruz e na tumba vazia. E agora ele está limitado e amarrado. Senhor Deus, prepara o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, para o dia da tua volta, como nos lembra o apóstolo Paulo, vigiando e orando. Que a tua palavra siga sendo o nosso alimento, na nossa casa e aqui na igreja. E tanto a ceia do Senhor, quanto a palavra que é Cristo, que sai da Bíblia, possa nos fortalecer, possa nos orientar para que possamos discernir corretamente o que vem de Deus e os falsos profetas, que possamos permanecer firmes na fé, para que quando sejamos perseguidos pelo Estado, ou por uma filosofia, ou por pessoas, possamos permanecer fiéis a Ti. Cuida de cada um de nós, abençoa a Tua igreja com a Tua presença, o Teu cuidado e o livramento. Te pedimos, Senhor, nesses dias tão difíceis, quando vemos pessoas sofrendo, e atualmente, como nesta semana, as pessoas da Índia com a pandemia. Permita, Senhor, que mais médicos possam ajudar, mais pesquisadores possam estar à disposição, que haja mais atendimento em hospitais, assim como maquinário e tecnologia à mão, para que eles possam salvar muitas e muitas vidas. Que também essas pessoas sejam confortadas pelo poder do Evangelho, da Palavra de Deus, que seja uma oportunidade para a salvação eterna de muitas pessoas também. Senhor Deus, que nós também nós não perdamos este cuidado, mesmo agora no momento de maior conforto, possamos seguir cuidando uns dos outros e nos protegendo do coronavírus. Dissipa-nos assim, Senhor, aos poucos esta neblina da pandemia, e que a nossa esperança esteja em Cristo para as coisas desta vida e para o futuro. Senhor Deus, olha por aqueles que estão adoentados, como a dona Vani, que está no hospital, como o seu Gilvan, que se recupera de uma cirurgia. Olha pela Ana Frank e seu tratamento de saúde, também a Elisandra Stil. A cada um deles, Senhor, fortalece-lhes a fé, fortalece-lhes o corpo, permita que todo esse processo que estão passando também possa ajudar, cooperar, como diz o apóstolo Paulo, para o bem daqueles que amam a Deus. Fortalece o corpo, o espírito, a fé de cada um desses irmãos. Senhor Deus, nós também te pedimos pelos idosos de nossa comunidade, por aqueles que também estão sofrendo em suas emoções por causa da pandemia, daqueles que perderam uma pessoa querida. Conforta-os, consola-os, que a tua palavra possa ajudá-los a enfrentar e vencer a ansiedade, o medo, as lágrimas de uma separação. Senhor, que a tua palavra seja bálsamo, perfume, remédio ao coração, e que essas pessoas também estejam rodeadas pelo amor da família e da igreja. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nós ainda louvamos o nosso Senhor,
o nosso Deus com o último hino do culto do dia de hoje.